Boa noite. Novamente estamos com o estudo do livro Consciência Espírita. Hoje iremos começar a abordar o capítulo 7, Leôncio, um caso de deserção atormentadora. E como sempre de hábito, vamos fazer aqui um rápido comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 13. Separamos esse parágrafo apenas. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Emmanuel aqui nos chama a atenção de uma forma muito veemente quando ele diz urge, é urgente, é para ontem. Afeiçoarmos-nos à lei divina. E aqui é interessante fazermos algumas ponderações. Afeiçoarmos-nos à lei divina, como Emmanuel aqui propõe, significa ter afeto, ter afeição, gostar, sentir-se bem em praticar a lei divina. Não é aqui a questão de obediência e de esforço por obedecer. Não, é de afeiçoar-se. Estabelece sentimento. E continua, refletir-lhe os princípios sagrados. Eis o segundo ponto. Emmanuel aqui nos estimula a analisarmos, a raciocinarmos, a refletir do funcionamento das leis divinas em nossa vida, principalmente no mundo de provas e expiações. E concluindo, e submetermos-nos aos superiores desígnios. Quando ele coloca aqui submetermos-nos, é porque ele nos estimula a estarmos atentos para não querermos melhorar, achar que podemos praticar a lei divina de uma forma diferenciada do que ela mesma ensina. Então, ele diz, submeta-se. Primeiro, crie afeição. Reflita sobre ela. E aí cumpra. Trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Então, esse trabalho incessante para o bem é colocado aqui como um estímulo máximo que poderíamos desejar em termos de, durante a nossa passagem encarnatória no mundo de provas e expiações, estarmos atuando como parceiro dos espíritos benfeitores no trabalho do bem. Bom, essas são algumas reflexões que deduzimos do texto. Vamos comentar aqui um pouco esse início do capítulo Leôncio, um caso de deserção atormentadora. Leôncio é um pseudônimo, de um personagem, mas que de fato esteve entre nós. E no livro Tormentos da Obsessão, da Mediunidade, de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, é que se encontra
entre algumas histórias, a de Leôncio. O título do capítulo, um caso de deserção atormentadora. Deserção atormentadora, nós já estivemos comentando sobre isso alguns estudos atrás. Estão lá no nosso canal no YouTube, para aqueles que não tenham assistido a live. E vejam, significa trabalhar na seara espírita, mas de uma forma imperfeita, até certo ponto negativa, ocupando o espaço ou lugar de alguém que poderia exercer melhor do que nós. É mesmo continuando nas atividades, no trabalho na seara espírita, não darmos o melhor que poderíamos dar. Então é esse o caso da deserção atormentadora que o Leôncio, o personagem desse estudo, esteve envolvido. Vamos aqui para o primeiro slide para aprofundarmos os textos que sintetizamos do capítulo 7º da obra Consciência Espírita. E começa fazendo uma referência no livro Tormentos da Obsessão, está aí ao lado a capa dessa obra, uma das obras muito importantes no movimento espírita, que analisa, sobretudo, os erros e a falência de médiuns ou trabalhadores da seara espírita, que mesmo tendo sido alvo de uma preparação cuidadosa, vieram a falir. Nessas obras, a primeira delas foi o livro Os Mensageiros, de André Luiz, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E depois tivemos aí Tormentos da Obsessão, temos também Entre Dois Mundos, também de Manuel Filomeno. Mas vamos aqui a esse texto. Renasci na terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. A abertura desse capítulo que estamos estudando em relação ao Leôncio tem esse texto um motivo muito especial. O primeiro deles é o de que efetivamente nós somos os construtores do nosso próprio destino. As situações externas, os meios, a educação, o exemplo dos pais, são elementos que ajudam, mas não são os definidores. E nessa história que nós estaremos analisando de Leôncio, ele é um dos grandes exemplos disso que estamos dizendo. Como ele coloca no depoimento dele, ele teve toda uma estrutura doméstica no lar, em termos de um encaminhamento exitoso da sua reencarnação. Mas não soube aplicar o conhecimento do Espiritismo como recurso e combustível para a autoiluminação, preocupado como se encontrava em combater os outros, esquecido de si mesmo. Bom, aqui nós temos um material muito importante de compartilharmos algumas observações. Primeiro, a história do Leôncio é que ele
após concluído o seu curso universitário, ele encontrou-se com o Espiritismo e estudou afincamente as obras básicas, as obras espíritas, e começou a trabalhar na seara espírita. Trabalhar como palestrante, como doutrinador, né, como um trabalhador ativo na casa espírita. Mas o primeiro entravamento que teve no êxito das suas tarefas foi o excesso de vigilância dele ao que os outros faziam. Vigilância aqui, que é bom, digamos, crítica, abertura para o estabelecimento de uma certa vaidade pessoal nele, já que ele tinha um estudo e uma capacidade trabalhada nessa área, na área do espiritismo. Ele começou a ser aquele que, inclusive, também era escritor, mas que passava a expor críticas ácidas aos outros e ao comportamento dos outros. Aqui é importante uma reflexão para cada um de nós em particular. O Espiritismo, diferente de qualquer outra doutrina cristã, ela tem todo um direcionamento muito bem claro para que cada um de nós cuide do seu trabalho de autoiluminação, de autoconhecimento, de melhoria pessoal, de observação da vida, das experiências externas e do convívio com outras pessoas a título de estímulo do seu crescimento, não para ele querer corrigir ou melhorar os outros. O primeiro ponto que eu acho muito importante para todos nós, principalmente num período como esse que nós nos encontramos de pandemia, onde os excessos e desequilíbrios emocionais em todas as áreas têm acontecido de uma forma extravagante. Então, mais do que nunca, nós que estamos usufruindo do conhecimento do Espiritismo, devemos aproveitar esse tempo para trabalhar o melhor possível o autoconhecimento, o esforço de espiritualização em nós e não nos outros. Não é por outro motivo que no próprio Evangelho Jesus deixou algumas parábolas que todos nós nos lembramos muito bem, como a da trave do cisco no olho. Toda vez que nós nos percebamos muito zelosos em examinar, em criticar a atitude e comportamento dos outros, quer seja dentro do movimento espírita ou fora dele. Porque o Leôncio se tornou logo, ele achava que era alguém que tinha vindo para defender o Espiritismo. E nisso saía muitas vezes para os excessos de críticas aos outros irmãos espíritas. Aproveitemos cada oportunidade em que circunstâncias ou pessoas se expressem para nós de uma forma desagradável, de uma forma destoante, são oportunidades para o crescimento espiritual nosso. Não são oportunidades para a gente querer corrigir os outros e achar que temos capacidade para isso. Voltando aqui ao texto. Não soube aplicar o conhecimento do Espiritismo como recurso e combustível para a autoiluminação. O Leôncio reconhece que o primeiro grande problema dele foi em não aplicar bem o Espiritismo a ele mesmo,
Não era aplicar aos outros, não, era aplicar a ele mesmo. Esse foi o primeiro problema. E aí ele diz, preocupado como se encontrava em combater os outros, esquecido de si mesmo. Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais. As tendências em predomínio no ego, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento. Então, quando se excede muito na observação do comportamento alheio, falta-se com a melhoria do próprio comportamento. E aí surgem, como aconteceu com Leôncio, as tendências de desequilíbrio do nosso ego, associada à vaidade, à soberba, à presunção, a nos achar melhor do que os outros. E foi por aí que o processo de queda de Leôncio foi se estabelecendo. Leôncio não vivenciou o conhecimento profundo da doutrina espírita. Descuidou-se da própria autotransformação, permanecendo muito preocupado com aquilo que os outros estavam fazendo no movimento espírita, como se tivesse a missão de zelar pelo espiritismo. Meus irmãos, quantos não têm essa ideia do Leôncio? De achar que eles têm a responsabilidade de proteger e de zelar a bem do espiritismo, desfocando-se do trabalho consigo mesmo, do esforço de autotransformação pessoal e de perda daquilo que para ele era o maior tesouro, como é para cada um de nós, a própria doutrina espírita aplicada na sua vida e não na vida dos outros. Passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação. Esqueci-me de que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser o defensor do espiritismo. É essa a lição para cada um de nós. Nenhum de nós foi designado para ser defensor do espiritismo. E nesse desequilíbrio em que o Leôncio foi deixando se estabelecer nele, ele ficava cada vez mais distante do trabalho de autoiluminação e de autotransformação. O grande mal praticado por Leôncio foi repetir mais uma vez a postura orgulhosa que manteve no passado espiritual, quando membro da Companhia de Jesus abusou da soberba e presunção, tombando na vaidade. No passado espiritual de Leôncio, como da grande maioria de cada um de nós, crimes e desequilíbrios. Muitos. E no caso dele em particular, associado ao período da Inquisição, da chamada Companhia de Jesus, que foi estabelecida naquela época de uma forma absurda, aonde a soberba, o orgulho, a vaidade
extremadas haviam feito parte do comportamento dele. Só que agora, diante do encontro da doutrina espírita e numa encarnação com as aberturas de superação, ele, deixando aflorar as tendências antigas, associou-se de forma sutil a princípio com ex-companheiros daquela época e que estavam no plano espiritual e que agora se tornaram obsessores, que lhe estimulavam cada vez mais as atitudes e os comportamentos antigos. O desastre maior estava por acontecer. A fascinação produzida pelo exibicionismo é geradora de deserção atormentadora e silenciosa. O obsidiado não percebe o processo pelo qual está passando, crendo que o problema está sempre com os outros e não com ele mesmo. Aqui mais uma reflexão para cada um de nós. Toda vez que acharmos que o problema está nos outros, analisemos bem e reflitamos até que ponto a situação que estejamos a passar traz lições para nós e não para os outros. A fascinação produzida pelo exibicionismo que estava acontecendo com o Leôncio é geradora da deserção atormentadora. Sabe o que é a deserção atormentadora dele? É o trabalho negativo que ele passou a ter dentro da seara espírita, aonde deu amplo campo à crítica, ao desvalor do trabalho e da atuação dos outros, para mais adiante, como a história dele é narrada, ele vem a ter uma queda desastrosa na área da afetividade. Ele era casado, pai de alguns filhos, e deixa-se fascinar por uma jovem na instituição espírita. A situação vem a se expressar como um escândalo e ele se afasta de vez do movimento espírita. A brecha, a princípio, que foi estabelecida no Leôncio foi exacerbada pelo orgulho e pela vaidade, onde ele criticava, onde ele era um trabalhador espírita difícil de digerir e que ele não percebia nisso o campo aberto que estava sendo estabelecido para os processos obsessivos degradantes. E quando nós analisamos a situação do Leôncio, nós vemos logo que alguém que não está ajustado com a posição e com a atuação que exerce, guarda por trás determinado nível de amargura, de desassossego, de desequilíbrio íntimo, que é o retrato vivo da maneira pela qual ele trata as pessoas. É claro que ele não estava bem com ele mesmo. É claro que a vivência do que ele aprendera no Espiritismo, ele queria que os outros fizessem, para ele mais estar como observador. Essa ausência de percepção acontece quando a pessoa não tem o hábito de realizar ações de autoconhecimento, de autodomínio e de autotransformação, passando a vida obsidiada, desde a obsessão simples, passando pela fascinação
até culminar com a franca subjugação. Exatamente o que aconteceu com Leôncio. É preciso cada um de nós que já tem um conhecimento relativo da doutrina espírita, ao se perceber que não se sente bem, que tem áreas do comportamento seu que destoa do equilíbrio e da harmonia, a trabalhar o esforço de autotransformação. Porque, na verdade, a doutrina espírita, tendo penetrado bem no nosso íntimo, estabelecida como é no Evangelho do Cristo, deve nos fazer pessoas de bem com a vida, felizes, harmonizadas, pessoas que quando entram num ambiente onde existe algum desequilíbrio, ela é fonte de equilíbrio. Ela não é elemento criador de caso. Faltava para o Leôncio essas reflexões que todos nós devemos fazer. Porque se de fato esse trabalho de autotransformação, de autodomínio está sendo exercido por nós, expressivamente, os nossos hábitos de relacionamento, de comportamento, estarão na área da satisfação, da plenitude, de estar de bem, mesmo quando encontra pessoas adversas a isso. Porque aí nós nos percebemos como elementos para ajudar e não para criar um caso novo, como infelizmente aconteceu com o Leôncio. Quando não realiza os esforços para cultivar verdadeiramente aquilo que prega, as influências espirituais são intensificadas e a pessoa pode ceder às tentações, conforme fez Leôncio. Leôncio reconhecia que tinha um lar amoroso, que tinha encontrado na doutrina espírita o seu porto seguro, que tinha estudado a doutrina profundamente e que era, naturalmente, para isso resultar nele, num nível de plenitude, de felicidade aonde ele estivesse. Mas não. Por não dar atenção ao esforço de autotransformação íntima, porque, olha, cada um de nós tem um passado desastroso para ressignificar. Nós temos que fazer esforços máximos no trabalho de melhoramento íntimo de cada um de nós e não de querermos impor isso aos outros e de achar que a gente está para consertar. No caso dele era até para proteger o espiritismo. E nisso ele estabelecia críticas e condenações aos outros, onde acabou ele caindo de forma mais desastrosa possível. Porque depois do desequilíbrio íntimo em que ele se envolveu, se separou da esposa, se sentiu plenamente culpado, entrou num processo de não se encontrar mais com a doutrina espírita, se afasta, entregando-se inclusive aos alcoólicos. Mais adiante, toma conhecimento da morte da própria esposa, e isso para ele é a abertura para um processo depressivo, depois de tudo. E ele vai voltar para o plano espiritual numa situação desastrosa. Voltando aqui ainda a esse slide.
quando não realiza os esforços para cultivar verdadeiramente aquilo que prega, as influências espirituais são intensificadas e a pessoa poderá ceder a tentações e desequilíbrios os mais desastrosos possíveis. Esse é o último slide do nosso estudo de hoje. O estudo desse capítulo deveremos concluir no nosso próximo encontro. Leôncio entrou num processo depressivo, associado ao obsessivo, agravado pelo alcoolismo, ocasionado pelo sentimento de culpa que ele cultivava com tal intensidade que nem se recordava tais brandícias da oração nem de Deus quando estagiava nas regiões inferiores. O Leôncio, ele vem a desencarnar de uma forma desastrosa. Posteriormente, ele vai ser socorrido no Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, aonde ele se encontra e narra a história que estamos compartilhando nesse estudo de hoje. Então fica nessa primeira parte a grande lição de advertência para cada um de nós. O Espiritismo tem muito para fazer em nós, por nós. Mas o Espiritismo, diferente de qualquer outra doutrina cristã salvacionista, o propósito dela é direcionado e centrado no nosso espírito, na nossa pessoa. Demos a isso o máximo de atenção, porque foi aí onde iniciou-se, por afastar-se desse entendimento, o desequilíbrio do Leôncio. Esse estudo, como dissemos, ainda haverá um fechamento dele e depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Agradeço àqueles que possam compartilhar essa mensagem. Uma boa noite.